uma direção. Porque, na verdade, eu sou professora de estudo bíblico. E o meu chamado é para ensinar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu preparei, né, na direção de Deus. Hoje é um culto de prosperidade. Aí fora, no mundo secular, se chama educação financeira. Mas para nós aqui é a prosperidade de Deus, porque é tudo pautado na palavra, né? Eu ia orar, né? Mas a pastora já orou, então eu vou deixar para o final. Tá bom? Então, vamos começar. Prosperidade. A Bíblia apresenta princípios que podem ajudar na sua vida financeira, como a importância do planejamento, a diligência e o cuidado com a ganância. O que é ser diligente? É ser cuidadoso em qualquer coisa, com tudo. Em Provérbios 21:5 diz assim: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. O livro de Romanos, eu já trouxe tudo escrito aqui para adiantar, porque como a hora acelera, a minha preocupação é de não dar tempo de passar. Então eu vou ler o que eu já trouxe aqui, aí se irmãos quiserem depois eu mando para vocês. Em Romanos 13, 7, 8, diz assim: não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Né? Deus não se agrada que a gente deva algo para alguém. Em Provérbios 10:4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Irmãos, nós temos que trabalhar, nada cai do céu, só chuva e Satanás cai do céu. Amém? Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com o que tem. Quem ama a riqueza jamais fica satisfeito com seus rendimentos. Por quê? Porque eles querem sempre mais, mais e mais. Em Mateus 25:29 diz assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí tem um ditado que diz aí fora: dinheiro chama dinheiro, né? Só que a prosperidade de Deus não é só dinheiro. Amém? Provérbios 13:11 diz assim: não é o esbanjador o que gasta todo o dinheiro que possui, que terá cada vez mais, mas sim aquele que ajunta aos poucos o dinheiro ganho com honestidade. A gente trabalha, paga todo mundo, faz o que precisa e ainda reserva um valorzinho para ir guardando, né? Uma quantia, nem que seja pequena, mas a hora que você precisa, você tem onde buscar. Não precisa sair por aí pedindo emprestado, né? Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que o dinheiro, eles sabem que é o Deus Mamon, né? Então nós não podemos servir, nós temos que servir somente a Deus. Amém? Provérbios 24. Provérbio 11, 24, 25. Diz assim: ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda.
A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém? Então, se a gente ajuda alguém, nós seremos ajudados por Deus. Então, nós nunca podemos virar as costas para alguém que precisa. Quais são os princípios bíblicos para a prosperidade financeira? De acordo com a Bíblia, os princípios para uma vida financeira próspera são trabalho diligente, né? Um trabalho honesto, planejamento, generosidade, integridade, contentamento, investimento sábio e evitar a preguiça. Algum desses princípios pode ser aplicado da seguinte forma: trabalhar com honestidade, sabedoria, ponderar nossos gastos, evitar desperdício, fugir das dívidas, né? Porque as dívidas que acabam com a gente. Construa sua riqueza gradualmente com paciência. Não podemos querer ficar rico do dia para a noite. Tem que ser gradualmente, porque o que vem fácil, vai fácil. Não tem valor. Fuja das dívidas. Coloque esforço e excelência em tudo que fizer. Nunca deixe de adquirir conhecimento. Irmãos, conhecimento é tudo, em qualquer área que seja. Testemunhe sobre sua prosperidade e fortaleça a fé dos irmãos. Ser honesto em todos os negócios. Ser moderado nos gastos. Poupar e estabelecer prioridades. Nós precisamos estabelecer prioridades, né? Porque às vezes você pega R$1.000, você tem tanta coisa para fazer que você fala assim: ai meu Deus, não sei o que eu faço, né? Porque eu preciso de tanta coisa. Então a gente tem que ver qual é a prioridade da prioridade e fazer. Amém? Ser honesto em seus negócios, gastar com sabedoria, investir na obra de Deus. É muito importante e é promessa, né? Ofertar, dizimar. Nós precisamos fazer isso porque Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra precisa para que ela cresça e continue. Honrar a Deus com os nossos bens é muito importante. Aleluia. Consumismo. Tem gente que não pode ver nada, tudo quer. Nem precisa, mas está comprando. Né? Eu conheço pessoas assim. E não é falta de dar conselho, sabe? Porque a pessoa sempre vai arrumar uma desculpa. Né? Ah, é para ajudar. É, mas e quem ajuda você? Né? Porque depois vai ficar com o negócio aí encalhado, aí vai ficar chorando, né? Pedindo dinheiro emprestado porque gastou com o que não era pão. Endividamento, salário baixo, insatisfação no trabalho, desemprego, dificuldade para se aposentar, falta de estabilidade financeira. São muitos os problemas financeiros que podem ocorrer com cada um de nós. Um deles pode ser esses que eu citei, né? São problemas inúmeros que cristão passa na área financeira. E o pior são as consequências desse problema. Quais são elas? Insônia, a pessoa não dorme, ela deve tanto que ela não consegue dormir. Fica pensando como se fosse conseguir pagar, né? Se não dormisse, né? Mas infelizmente afeta. Falta de apetite, estresse, a pessoa fica estressada porque ela toda hora está vendo a pessoa, né? E não tem dinheiro para pagar. Baixa autoestima, problemas conjugais, aí começam as brigas, porque sempre começa, e entre outros. Mas há uma luz no fim desse túnel. E essa luz se chama Jesus. Palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Ela tem muito a nos dizer sobre finanças. Foi feito um estudo sobre a Bíblia
E foi encontrado mais de 2.350 versículos que falam sobre o dinheiro e posses materiais. Para se termos uma ideia da importância desse tema para Deus, na Bíblia, existe aproximadamente 300 versículos falando sobre anjos, 500 versículos que falam sobre amor e 700 sobre fé. Mais de 2.350 versículos falam sobre dinheiro. Mas o tanto que a Bíblia fala sobre finanças não é o mais impressionante. O mais impressionante é o fato que esse conhecimento pode transformar a nossa vida. Então, se desejamos ter uma vida financeira próspera, segundo a palavra de Deus, vamos aprender a conhecer e viver essas verdades e princípios que podem transformar a nossa vida. Porque a Bíblia, ela é fé e prática, né? Não adianta a gente conhecer a palavra de capa, a Bíblia de capa a capa e não praticar. Ela é regra de fé e prática. Então, temos que praticar o que a gente aprende. Deuteronômio 10, 14. Vamos ver o que fala, ó. Glória a Deus. Deuteronômio 10, 14. Diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, irmãos, esse versículo ensina para nós que nós não temos nada. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Nem o copo que a gente toma água é nosso. Nem a casa que a gente mora, nem o marido, nem a esposa, nem o filho, ninguém, nada. Nós somos mordomos. Nós somos administradores. E nós temos que saber administrar o que Deus dá nas nossas mãos. Porque a gente pede bênçãos. Bênçãos Deus dá. Mas é administração. Né? Tem tantas pessoas, a gente vê no mundo secular, que um dia era milionário, hoje está aí. Sem nada. Porque não soube administrar. Já não tinha Deus na vida. Ainda não tem sabedoria. Hoje está, né, naquela situação. Esse versículo já é o suficiente para que entendamos que nada que temos é nosso, que tudo que temos pertence a Deus. Ou seja, não temos nada, somos apenas mordomos dos bens de Cristo. O mordomo apenas administra os bens do dono. De modo que, administrando bem ou mal, terá que prestar contas a ele sobre a sua administração um dia. Essa é a primeira verdade bíblica sobre finanças, que precisamos compreender desde o copo que usamos, conforme eu falei, até a casa que moramos, não são nossos. Tudo isso pertence a Deus. E cedo ou tarde iremos prestar conta da nossa administração para Deus, seja ela boa ou má. Caso queremos ser um bom administrador dos recursos que Deus colocou em nossas mãos, precisamos agir com inteligência, priorizando nossos gastos, né? Conforme eu falei, né? Às vezes você tem R$1.000, aí você vai no supermercado, aí você começa lá nas balas, no chocolate, nos doces, nas coisas supérfluas, aí quando chega no arroz, feijão e outras coisas, não tem dinheiro para comprar. Por quê? Né? Às vezes você tem lá seu salário do mês, aí você gasta ele com coisas inúteis, aí quando chega as contas, não sobrou dinheiro. Faltou. Por quê? Porque você não planejou. Primeiro as coisas, as dívidas, né? Aí depois o supérfluo. E um pouquinho de reserva para guardar. Né? Nem que seja R$10, R$20. E não esquecermos sempre de ofertar na casa de Deus.
por causa das promessas. Coisas que precisamos gastar com coisas que realmente necessitamos. E isso inclui nossa casa, família e todos que fazem parte da nossa família, ou que moram em nossa casa, né? A gente que tem pet, né, irmã? Sempre tem às vezes algum imprevisto e a gente precisa gastar com eles. Quem tem filho pequeno, né? Ou a gente mesmo fica doente e precisa do dinheirinho para estar gastando, né? Com essas coisas. Como tudo que é sobre nossa responsabilidade e cuidado, nós temos que cuidar. Temos que evitar dívidas descontroladas, para termos realmente uma vida próspera. Temos que lembrar que Deus supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4:19. Vamos lá. Glória a Deus. Filipenses 4:19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Amém. Se aqui fala que é todas, não é só uma ou duas, são todas. Agora, irmãos, o que a gente precisa fazer? Aprender a administrar. É só isso. Não adianta a gente pedir, Deus colocar em nossas mãos e a gente jogar tudo para o alto. Amém? Amém. É isso que eu trouxe hoje. Eu fiquei meio preocupada com o horário, porque na verdade eu tinha preparado uma outra que era 6 folhas. Mas não vai dar tempo. E a palavra de Deus, tudo é importante, né? Tanto é que assunto de crente não tem fim. A gente começa a conversar, se não olhar no relógio, a gente vara o dia e a noite conversando, né? E esse daqui, como hoje é um culto de prosperidade, eu falei, então, conversei com Deus, e Deus colocou no meu coração, né, que a gente tem que saber administrar o que Ele nos dá. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração, né, de agradecimento pelas palavras que Deus trouxe para nós, Ele trouxe para mim também, né? Porque eu também preciso muito aprender, porque eu sou muito ansiosa, eu quero tudo para ontem, né? E quero tudo de uma vez, e não é assim. Não adianta você comprar fogão, geladeira, sofá, guarda-roupa e depois não ter mais dinheiro para nada, porque você tem que pagar aquilo ali por 24 vezes, Casa Bahia, 10 vezes, depois não pode comprar mais nada, enquanto você não paga. E se não der para pagar? E se acontece algum imprevisto? O nome vai embora e a gente não pode, né? Nós não podemos escandalizar o nome de Jesus, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, por essas palavras. Que o Senhor venha nos nossos corações, no nosso mente, nos ensinar, Pai, que nós tenhamos uma vida abundante e sábia, administrando tudo aquilo que o Senhor nos dá. Porque se nós contentamos com o que temos e sabemos administrar, conseguimos ser uma pessoa feliz, próspera na sua presença. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Eu a Deus. agradeço a oportunidade.